Aulas também. Se um dia você bater nostalgia, sei lá, só para assistir à toa mesmo, você vai se ver muito. Se for nas suas antigas salas, né? Segundo A, primeiro A, eu acho. Você tava aqui no primeiro ano? Primeiro ano eu não lembro. Ai, meu. Ah, você veio da Delvina e tal. Lembrei. Então vamos lá. Ei, a escolha. Física. A escolha. Escolha. Página 278. 278. Talvez eu estou esquecendo algum detalhe, mas continua. Ah, já fiz a chamada. Então é isso. Na última aula, a gente resolveu um restinho de um exercício. E aí eu expliquei sobre corrente elétrica. Bem o básico, tranquilo. É só ir lá assistir o vídeo lá, dar o like. Tô brincando, mas é fácil. Só para a gente sintonizar aqui, corrente elétrica em física no ensino médio e também em vestibular, a gente vê corrente elétrica em fio, corrente elétrica em material sólido. Em resumo, em fio de energia. É fio de energia, beleza? Por que você está falando sobre isso? Porque eu tenho corrente elétrica também no estado gasoso e corrente elétrica no estado líquido. Certo? Geralmente a gente pode esbarrar isso um pouquinho lá no estudo de eletrostática no início que a gente fez. Eu até dei um exemplo sobre isso, ou também na química. Às vezes você pode ver isso lá na química também. Você fala, mas existe corrente elétrica em outros meios? Existe também. No estado gasoso barra vapor, é meio que notório. Página 278. Mas tá de boa aí, né? E aí o que acontece? Notório. Só porque a gente talvez não tinha um conhecimento, não tinha essa atualização no aplicativo de física. O raio é no estado gasoso. Então, a corrente elétrica. Você tem lá a diferença, né, de cargas, negativo na nuvem, positivo ali na Terra. E aí ele não consegue, né, e arrebenta a resistência elétrica, que seria o material isolante que é o ar, e a corrente elétrica flui no ar mesmo, certo? Beleza? No estado gasoso barra vapor, porque está na época úmida também. E no material líquido, a gente tem alguns contextos. Eu vou fazer um contexto líquido barra sólido também. Às vezes você vê vídeo na internet, o cara vai lá, liga duas coisinhas na batata, a lâmpada acende. Aquilo vale, aquele é válido. Ou dois materialzinhos ligados no limão, também é válido, por causa dos íons presentes. Né? E aí, obrigado eu também, por ter resistência. Entendeu ou não? Então, beleza. E aí o que acontece? Por que eu estou explanando isso? Porque talvez você ande estudando um pouquinho, às vezes pode esbarrar em assuntos assim. Só deixar claro um pouquinho sobre a batata do limão aqui. Claro, o material está sólido, só que os íons na solução, que é a água que está ali na batata e no limão, você tem íons ali dentro, positivo e negativo. Isso que faz ter a corrente elétrica ali dentro. Por isso que o limão consegue conduzir energia elétrica. Por isso que a batata também. Por isso que nós também. A gente tem água, a gente tem íons dissolvidos, a gente come sal. Sal, NaCl. Na mais, Cl menos em solução. Seja na água que a gente está tomando, que está no nosso corpo, seja do limão também. Mas lá no limão, na verdade, a gente tem. Acho que a porcentagem de sal é muito pouco. A gente tem ácido, né? Porque ele libera H+. Vai ficar uma porção menos e uma porção H+. Isso, nesse contexto. Mas aí, só para a gente deixar claro aqui, na pilha a gente faz uma reação química, né? Reação sucedida. E aí o que acontece? Mas dá pra gente fazer também. Pega um copo com água, não façam, não se matem. Ah, mas foi o professor, você que falou pra fazer. Eu falei pra você estudar. Pra merda, você lembra de mim, né? Beleza. E aí, se você colocar sal na água e dissolver, ela vai ficar uma água salgada e ela agora vai ficar condutora de energia elétrica. A água,
pura, ela não conduz eletricidade. Água pura, não. Beleza? Ah, mas é uma água com pedreira da torneira. É por causa dos sais minerais. Mostrar lá em íons e tal. Quanto mais sal eu adicionar, mais vai melhorar a minha corrente elétrica. Beleza? Tranquilo, né? E aí eu expliquei sobre sentido convencional, real, dado importante, extremamente importante. Né? A gente, sentido convencional, eles achavam que ia do positivo para o negativo. Só que estudaram mais um pouquinho, falou, opa, tá errado essa parada. Então, nós mantemos o sentido convencional e o sentido real é os elétrons indo positivo. Beleza? É, positivo ou negativo. Eles acreditavam que era o contrário. Ele saiu do positivo e ia para o negativo. Mas viu que é indo negativo e positivo. Negativo são os elétrons que se movem. Beleza? É, porque aí a gente... Isso. Por isso que é legal, só que assim, nessa visão, alguns conseguem enxergar, outros não. Quando você começa a estudar, você começa a ver que as coisas vão ligando, aí tem a linha do tempo, né? Porque tem uma galera que é curiosa por um lado. Pô, o que é o menor possível? Tem outra galera que tá, sei lá, não quer ficar no escuro. O cara desenvolveu lá a pilha, né, e tal. Isso. Aí, beleza. Aí um cara descobriu algo que serve para ele e revolucionou mais ainda o processo. Beleza? Então, é mais ou menos esse caminho. E vai acontecer isso em alguns momentos da nossa vida. A gente vive um boom agora que é a inteligência artificial. Mas já existe um tempinho, não sei se você sabe, 1950, se eu não me engano. Era matemática multivariada lá e tal. Álgebra multivariada, se eu não me engano. Não é matemática, um dos dois nomes. E aí foi melhorando, melhorando, e aí hoje com a IA a gente consegue acelerar muito e vai desvendando. Aí a gente continua aí nesses estudos. Perguntas? Beleza. Volta no vídeo, dá o like, começa. Eu estou explicando aqui no início só porque existe corrente elétrica no sólido, no líquido e no gasoso. Foi só isso. Nada assim. É porque às vezes você está estudando e em vez disso aí eu achei que só tinha fio de energia, não. Beleza, continuando aqui. Eu acho que eu falei, se não, falo agora também. Esse é um exemplo clássico quando a gente estuda sobre eletrodinâmica. Que ele pega um pedaço de fio e corta ele, e aí ele vai lá e faz uma secção. Um corte seria. Eu expliquei isso ou não? E aqui a gente sabe que num fio que tem energia passando, a gente sabe que os elétrons estão passando ali, certo? A gente sabe que é muito minúsculo, está passando milhares de milhares. E essa secção aqui seria como se fosse um pedágio. Os carros estão passando, 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 e ele está medindo quantos carros passam. Quanto mais carro, o trânsito está alto, tá, né, caótico. A gente chama isso de intensidade, está mais intenso. Quanto menos, menos intenso. Então, a partir de hoje... Então, vamos lá. O fio de energia está passando os elétrons lá. Eu liguei, está passando energia o tempo inteiro. E aí, o desenho clássico que a gente vê é um pedaço de fio, ele fala com a secção. Secção é um corte, é um momento ali, vou pegar bem aqui. E aí, o que eu fiz a analogia? A analogia é, você tem uma rodovia e tem um pedágio. Além de roubar nós, ele também conta os carros, por isso que ele sabe. Faz as contagens dos veículos, né? Fica registrado isso. E aí, o que eu quero dizer com a analogia aqui? Quanto mais elétrons passa, mais intenso, mais eu sei a corrente elétrica. Seria esse contexto. E aí a gente usa I para representar. I é intensidade de corrente elétrica. I é corrente elétrica. De novo. A corrente elétrica a gente vai simbolizar pela letra I. A gente vai ver essa letrinha I em vários contextos. Viu? I é corrente elétrica. São os elétrons fluindo. I é a intensidade de corrente elétrica. Quanto mais intenso, mais elétrons estão passando. Tem como calcular? Tem. Eu pego a carga do elétron e divido pelo intervalo de tempo que está passando aqui. Ah, eu vou ficar 1 hora medindo. Intervalo de tempo. Mas geralmente a gente trabalha em 1 segundo. Mas claro, tem exercício que vai dar uma alteradazinha em alguns detalhes, certo? Perguntas? Beleza. I é igual carga elétrica dividido pelo delta
T. Às vezes você vê o Q assim também, ó, delta Q. Aí nada mais é carga final menos inicial. Às vezes tem exercício, você precisa fazer isso. Mas em resumo é Q. E aí a gente já também sabe que o Q é a minha colega de trabalho, que ele não estuda. Porque às vezes o exercício não vai te dar o Q, ela vai te dar os outros dados. Beleza? Peraí, vai lá, aqui, ó. Isso. Sim. Mas tem exercício, vai. Quer dar uma apertadinha às vezes. Ué, aí eu troco, né? Porque na matemática diz que para mim que esse Q é igual a esses dois. Então, no lugar do Q, eu posso colocar esses dois. Algumas literaturas colocam esses dois, na verdade. Aí o cara olha o NE, meu professor explicou o Q, não, é porque só trocou. Por isso, suas professoras do passado e a minha professora ou professor também, nos ensinou lá, a gente substituía uma variável pela outra, que era um trem chato, se eu não me engano é matriz, substitui. Aí falou que y é igual a x menos b. Aí na outra você substitui, onde tinha x você coloca não sei quem menos b, entendeu? Aquele trem nojento, chato, que meu Deus, se eu não me engano é nessa parada aí na matemática. E aí aqui a gente faz isso, a gente tá fazendo isso. A gente tá fazendo isso. Você revisou isso no ensino médio ou não? Porque no lugar do que eu posso substituir. A gente está usando na física. Continuando. Perguntas? Beleza. Carga elétrica, a unidade de medida no sistema internacional é Coulomb e de tempo é segundo. Então, a unidade de medida de intensidade de corrente elétrica é Coulomb barra segundo, que é Coulomb dividido por segundo, mas a gente trabalha no sistema internacional com a letra A, nesse jeitinho aqui, que é ampere, ou ampere, algumas pessoas falam assim. Ah, professor, já vi esse trem. Bateria de carro, bateria de moto, no meu carregador do celular. Tem tipo assim, 1,5A, 2A, 1A, 10A, 40A. Amperes. Amperes é a intensidade, quantos elétrons estão passando ali. O carro queimou lá a bateria, o cara, geralmente, dependendo do modelo do carro, o cara vai perguntar qual bateria você usava, era quantos amperes? Ah, não sei. Então traz a bateria que eu vou olhar. Porque talvez do mesmo tamanho e modelo, você tem de 40 amperes, 50 amperes, 60 amperes, sei lá, 80, 100. Eu não sei as terminologias certinho, não. O padrão, certo. Qual que é os padrões? Você sabe me dizer? Bateria de carro. Não, não, mas quanto que elas vão mudando? É 40, 50, 60? Não, né? Ah, não, então tem quase todo tipo. 60, aí tá vendo? Tem um salto. Boa. Nem sabia que tinha essas. Eu só conheço com as terminações exatas, né? 40, 60. Beleza. Lá no seu emprego, você aprendeu que a amperagem é o quê? A amperagem da bateria é o que lá? Você aprendeu? Não, não, não. Não precisa dar uma aula, não. É só assim. O cara perguntar assim: qual que é a diferença de eu ter uma bateria de 40 e de 60? Por causa de quem está fluindo? Quem está fluindo, nós estamos estudando tecnicamente mais a fundo. Porque aumentou quem? Boa. Não, não, calma. Nós estamos estudando isolado. Nós estamos só o ampere ainda. Entendi. Aí tem a tensão, voltagem. Eu sei disso. Beleza? Certinho? Aqui na escola, geralmente, aqui não dá para estudar tudo, claro. Mas a gente entra só em alguns nichos picadinhos. Quando você vai fazer lá o curso, sei lá, de eletrônica, você revisa isso, claro, com o linguajar da turma da eletrônica, que às vezes tem uns termos que é diferente, porque a galera tem umas terminologias diferentes da gente. Mas é tudo a mesma coisa, só trocou uma palavra pela outra, são sinônimos. E aí você vai caminhando mais pela prática, que é onde você está ali lidando com a pessoa e com o aparelho, que é diferente de um carro, para uma moto, um celular. Beleza. Agora eu quero ensinar quem quer aprender também, né? Demorou, mas aprendi isso. Então, um negócio que. Vou dar um exemplo desse relógio aqui. Nesse caso aqui não vai dar muito problema, não, mas alguns relógios, para carregar eles, tem que colocar um USB e pôr para carregar. Beleza. E aí,
Vou dar um exemplo de celular, que é mais fácil. Eu tenho esse aí, tem 8 anos. E eu tenho esse aqui, um nenenzinho, bruto. Ele tem um carregado de 90 watts. E esse aí, hoje, no decorrer do tempo, eu uso um carregador Samsung, aquele normalzinho, todo mundo conhece, aquele simplesinho. A Samsung insiste em mandar pra gente, enquanto a Motorola manda um tubo. Mas tá bom. Qual que é o mal nosso? A mamãe comprou um celular novo, ele é turbo, o meu celular velhinho. Ah, vou pegar o carregador da mamãe, carrega mais rápido. Tudo bem. O carregador simples, ele tem a voltagem, tensão, blá, blá. Eu quero falar só da amperagem, quantos elétrons está passando. O seu carregador simplesinho, ele passa uma quantidade de elétrons para carregar a bateria do seu celular. O carregador turbo, ele passa uma quantidade de elétrons extremamente maior para carregar a bateria do celular. Aí eu vou lá, pego o tubo e mando nesse. Nossa, mas é muito melhor, carregou muito mais rápido. Analogia. Vou chegar ao porquê que se carrega. Analogia. Analogia. Eu acho que essa aqui não tem a melhor. Claro, sempre vai existir, mas eu tenho a piscininha lá para Elisa, de inflar, para ela brincar e tal. Vou encher a piscina. O certo é ligar a mangueira lá e deixa enchendo, ela brincando, que trem tudo. Aí, se eu troco o carregador, que é a torneira lá com a mangueira enchendo, vou mandar um trambolho de uma vez, que é o carregador tubo. Vai encher a piscina rápido? Muito mais rápido. Aí, puf, pode arrebentar tudo a piscina, que é a bateria. Tirei a neném. Tirei a neném. Aí eu mando muita água, eu mando um trambolho de água dentro dessa piscininha. Ela vai encher rápido, mas também pode danificar a piscina. Beleza? Isso é a bateria do seu celular, a piscina. Vamos trocar agora. Comprei um celularzão bruto, então a piscina é maior, então eu tenho que mandar um trambolho de água maior para encher ela mais rápido. E aí o que eu fiz? Peguei e troquei o carregador. Vou pegar um carregador antigo desse celular. Vai encher na mangueirinha lá, vai demorar muito tempo. E às vezes tem um problema, às vezes não carrega, vai descarregar. Dependendo da tecnologia. Isso é porque aí tem uma percazinha. Mas o certo é o celular carregador certo. Até que eu quero comentar com vocês que é o mal nosso de mau uso. Você tem um carregador específico do seu aparelho, brother. Não que você vai comprar lá na feira lá, procura saber. Às vezes a gente só olha o valor. Sem contar que, não estou falando que a feira só vende coisa falsificada, mas a tendência é essa. A tendência é essa, né? Entenderam o que eu quero dizer também. Não estou desmerecendo eles, não. Compra lá direto, acho bom. Continuando. O que acontece? A amperagem, falando só de amperagem aí, o que o número de elétrons está passando ali para sua bateria, tende a danificar a bateria, a saúde da bateria, talvez até o ciclo. O ciclo, na verdade, é quando a gente coloca para carregar. Então, certo você carregar, não é você pegar o carregador turbo para carregar coisas pequenas demais. A bateria não foi feita para receber essa quantidade de elétrons de uma potência só. Demais. É um exemplo. Não, é igual deu exemplo. Você vai encher uma piscina com a torneirinha. Entendeu? Vai demorar uma eternidade. Ou talvez nem consegue, começa a descarregar, porque ele não consegue encher. Não. A gente vai chegar nessa aula aí, mas eu entendi. Fico feliz você tá lidando com o seu trabalho, agora está contribuindo com a aula. Deveria ser o contrário, mas tá bom. É porque a aula não chegou primeiro que o trabalho. Mas é isso aí também. A gente vai chegar lá. Eu só estou comentando da amperagem, no modo geral, para a galera não começar, vocês não trocar carregador, às vezes do Chromebook. Ah, tá carregando no Chromebook, mas talvez a amperagem é mais alta um pouquinho, vai carregar, mas você está arrebentando com a saúde da sua bateria. Entendeu? Ou danifica. Põe para carregar já é, danifica de primeira vez. Apertei aí, né? Usando errado. Mas ué. Os dois.
Ei, meu Deus! Oi? É, queria falar assim. E aí a gente vai associar o quê? O produto é ruim. Ah, meu celular já estragou. Claro, você fez um mau uso, brother. Você não sabe, não tem que ler e tal, entender todo o contexto. O problema, rapidinho aqui, é porque é o seguinte, rapidinho. Se você pegar uma caixinha original e a caixinha falsificada, vai ter uma diferença de peso. Os componentes eletrônicos da original, ele vem com algumas coisas tipo segurança. Que é, vamos falar assim, controlar uma variação de carga. Você coloca uma tomada, eu já expliquei isso uma vez, tem tomada da sua casa que parece que carrega mais rápido, realmente carrega mais rápido e outras mais ruins. Eu expliquei lá que é a questão de você apertar direitinho os negócios e tal. É mal ligação dos aparelhos, ou fiação também, todo um contexto. A caixinha original, vou falar assim para você entender, ela vem com um sistema de segurança, justamente pela causa dessa irregulação, às vezes, de corrente elétrica, às vezes chegar de mais ou de menos, e ela corrigir para não danificar seu celular. Seu celular não aguenta mudança brusca, ele é sensível, é um aparelho sensível. Uma caixinha falsificada, de carregador, ela não vai fazer isso. Ela só quer que transforme a energia alternada em contínua para chegar no seu celular. Aí tem uma variação dependendo, ela não segura. Ela queima ou ela deixa passar e queima o celular. Queima ou talvez danifica. Então, assim, eu estou falando isso, mas eu lido com situações que às vezes eu carrego um carregador que não é original. A gente está imerso a isso. Mas quanto mais cuidado para essas coisas, porque são coisas que geralmente às vezes a gente tem um apego emocional ou também um apego financeiro, né? Então é bom a gente saber utilizar. Certinho? Também, né? Mas aí é um fator. Eu tive que assistir um podcast para entender. Eu tive Covid de alguém. Isso é governo. Se o governo não quer, não é nós. Me desculpa a expressão, mas continue fazendo as suas ações. Igual lá em casa eu separo os lixos. Plástico, papel é num canto, os orgânicos é em outro. A gente faz isso. Foi muito bom. Mas a gente não tem coleta seletiva em cristalina. Mas a gente continua. A gente vai mudar o mundo? Não vai. Para quem mudar isso aí tem que vir de cima. O de cima não quer mudar. Porque vai que lá em casa sai das meninas viram alguma presidente, não sei, né? Ou ela vira uma pessoa extremamente influente. Eu não sei o dia de amanhã. Talvez essa atitude pode alterar. Exercício do livro. Número 1, número 1, número 1, número 1. Ou talvez pode ser daqui, né? Oi. Ei. Oi? Boa. Demais. Bora lá. A pergunta que o Vitor fez, extremamente valiosa. Vou explicar o certo e vou explicar o que acontece. Nós todo mundo quebra aquele cabinho lá. Que lá incomoda, né? Não... Pois é, o certo é quebrar. O certo por termos de segurança, o certo é a gente construir a casa, faz a parte elétrica. A parte mais cara de uma construção é a parte elétrica. Certa, né? Engenheiro elétrico, tudo bonitinho. As tomadas da cozinha, elas têm que ter as tomadas 10 amperes, 20 amperes. Em resumo, é o quê? A gente usa aparelhos mais pesados onde? Geralmente é na cozinha, no banheiro e talvez em um quarto que você usa para passar roupa. Consome muita energia. Passa muito elétron. Consumir muita energia, passa muito elétron. Logo associado também aquece bastante. Beleza? Tudo que passa muito elétron, a gente não contém um sistema perfeito. Nós, seres humanos, não vamos conseguir nada 100% perfeito. Beleza? A não ser as coisas ruins, que a gente já sabe fazer perfeitamente. Mas as coisas boas, não. Entendeu, né? E aí o que acontece? Todos os sistemas nossos, eles têm uma perca de elétron. Todos os sistemas nossos, todos os sistemas elétricos. Ele tem uma perdinha de elétron, porque não é perfeito os materiais. Essa perca de elétron, ela vai para onde? Quando você faz o aterramento no chuveiro, belezinha, vai para a terra. A gente falou isso aqui no eletrização por indução. Quando não faz, a gente fica tomando aquele choquinho enjoado lá no registro do chuveiro.
Corrige, faz um aterramento certo. Tem gente que faz o aterramento corretinho. O fio mais grosso, tal, vim lá, por isso tem 3 fios lá no chuveiro. Geralmente é caro, custa dinheiro, então não vou fazer. Eu quero é sobrar carne, dinheiro para comprar carne, passar a carne, né? Entendeu, né? E aí na casa da gente, a gente não faz o aterramento. Pega essa. É com todo mundo? Então vai lá, Alice, por gentileza. E aí, na casa nossa, o aterramento ele fica caro. Aí a gente pergunta para o eletricista, precisa não, muita gente não usa. Eu não faço, eu quero economizar. Só que, por lei, a gente tem que ter isso, por segurança. A gente não tem muita fiscalização em resumo. O que acontece? A indústria falou, não, a gente tem que emitir para aparelhos, eu vou falar que consome bastante, 3 pinos. Por isso que a maioria deles vem com 3 pinos. Porque eles passam muito elétron e sobra um pouco de elétron nesse aparelho também, né? Mas essa, eu quero falar só nesse contexto. Essa sobra de elétron ela tem que ir para onde? Para a terra. Aí tem o terceiro pino, que é o do aterramento. Aí lá na tomada deveria ter os de energia e o que capta esse excesso que manda para a terra. A gente não faz aterramento, a gente quebra esse pino, que ele é chato, ele não cabe nas coisas que a gente quer usar. Certo? Não, calma aí. Você ter neutro e fase é uma coisa, aterramento é outra. Não. Mas aí não vira trifásico, não. Isso aí. Beleza? Aí não tem. Aí toda. A peça fechou no rosto. Vai com Deus. Vai com todo mundo? Vai com Deus. Fica à vontade. Entendemos sobre o aterramento? Ele é importante, ele é válido. Aí o que acontece? Você está mais ligado nisso aí também. Extensão e T. T, sabe o que é T, né? Se você fizer um curso de eletricista, aquilo lá é inimigo de energia. Aquilo lá é o verdadeiro põe fogo na sua casa que eu vou ganhar dinheiro restaurando ela. A maioria das tomadas, você deveria ter um filtro de linha, mas tem um nome certo, que é o filtro de linha, e tem um outro também, que tem um sistema de segurança. Aí ele vem com 3 pinos. Só que nós compramos mais barata mesmo, que o cara fez lá na indústria dele, legalizado daquele modelo, e essa extensão que é a boa, que ela não vem com 3 pinos, não vem. Ela vem só com 2. Tudo bem, eu estou aproveitando para falar mal da outra também. E geralmente tem que ter um fusível, tem umas que tem um sistema eletrônico que se der uma variação não passar. Entendeu? Sim, não, aí não tem nada a ver não. Da Europa, entendi. Mas não tem problema não. E o T, geralmente, ele é inimigo também, porque você pode encontrar pino, é muita energia não concentrada para sair. Não, tem pedir para explodir as coisas. Sim. O mal, isso aí. Porque se a gente for associar uma ideia de extensão e T, qual que é a diferença entre os dois? Um tem fio e outro não. A grosso modo é isso. Essa aula vai ficar mais fácil ela fazer o plim na cabeça dela também, quando eu falar de disjuntor. Por isso que algumas coisas você está vendo que você sabe. Só que você está vendo que a aula tem que ser por partes. Até vocês entenderem. No seu caso é que você foi na prática a gente anda mais rápido. Aqui não tem jeito, por causa de alguns contextos, a gente já sabe. E aí o que acontece? Quando chegar na aula de disjuntor, a galera vai entender agora o que tem que ter o disjuntor, tem a operagem certa, o que aquece. Certo? Entendidos aí? É importante se cuidar. A energia é o inimigo número 1 da vida. Dá nada. Grava um vídeo lá e posta, por favor. Só não me marca. Número 1. Vamos resolver ali rapidinho. Não, eu quero resolver rapidinho. Eu sei que a aula acabou. Não. Eu queria achar uma palavra
bonita aqui para me usar em esculacho, mas eu não tenho. Só sei palavra feia. Não tem intimidade mesmo. Ninguém te perguntou se ela acabou, não. A número 1 aqui fala assim, ó. A corrente elétrica se estabelece em um condutor metálico é decorrente do movimento ordenado de quem? A gente já sabe que é de elétrons. Só que tem dois elétrons livres aí. Tem a C e a E. Só que a E fala elétrons livres em torno do núcleo. Não. É elétrons livres ali no fio, né? Que ele já está comentando. No núcleo a gente pode associar no átomo, né? Núcleo. É. Mas a resposta é a letra C. Na número 2, você vai usar a equação de intensidade. Só para extrair os dados aqui com vocês, eu falo assim, ó. Pela secção transversal de um fio condutor metálico, passam 6 vezes 10 elétrons, então ele me deu elétrons, o valor de N por segundo, então ele me deu o tempo, delta T, segundo, 1 segundo, por segundo significa 1 segundo. Beleza. E aí ele te deu o E, que é o valor da carga elétrica elementar. E aí determina a intensidade da corrente elétrica que percorre no fio. Tem como? Eu descubro o valor, N e E eu tenho, descobri o Q, o delta T eu tenho, eu descubro o I. Sejam felizes. Falou, valeu, obrigado.